Fala rapaziada, aqui quem tá falando é o Felipe Freitas. Fala galera, quem tá falando aqui é o Bezão. E esse é o canal Gold Sport. E hoje, rapaziada, trazendo pra vocês mais um álbum da Copa, no quadro que a gente fala um pouco das seleções que vão estar na Copa do Mundo. E hoje falaremos de ninguém mais, ninguém menos do que da Polônia. País bom. País bom. Pois é, né? Você deve imaginar, será que a Polônia tem uma história rica assim em Copa do Mundo? Será que não? Então, hoje a gente vai contar pra vocês. E eu acho que ela vai surpreender. Eles têm uma boa seleção, né? Olha, eles tiveram uma geração aí muito boa. Mas antes de contar da história da seleção polonesa ali nas Copas do Mundo, eu vou pedir para você deixar o seu like, para você comentar esse vídeo, deixa a sua sugestão aí. Que seleção que a gente não falou ainda, que você quer que a gente traga. Também compartilhe o vídeo, que ajuda bastante. E se inscreve no nosso canal se é a primeira vez que você está aqui, beleza? Também segue a gente nas nossas redes sociais, lá no Instagram, no Twitter e no TikTok. Estou deixando aqui o link na descrição. E lá na roxinha, @canal Gold Sports, beleza? E agora, sem mais demora, vamos falar um pouco aí da Polônia. A primeira Copa disputada pela seleção polonesa foi em 1938, na França. E naquela época era um sistema diferente, era mata-mata. E eles tiveram a sorte de pegar logo a seleção brasileira. E o jogo foi muito doido. O jogo terminou 6-5 para o Brasil, na prorrogação, e no tempo normal ficou em 4-4. Destaque ali para o Leônidas, que fez 3 gols no jogo, e pro Wilomoski, que marcou 4 gols. Então assim, o cara tem... Jogar sem jogo. Não, o cara marcar 4 gols na Copa do Mundo... Pois é. Que isso. Porém, depois da Copa de 38, por conta da Segunda Guerra Mundial, a Polônia foi covardemente invadida pela Alemanha e só conseguiu voltar às Copas em 1974, exatos 36 anos depois, justamente na Alemanha Ocidental. E lá, na Copa de 1974, a Polônia, que retornava depois de muito tempo, encontrou algumas pedreiras de cara. Ela vai enfrentar, na fase de grupos, a Itália e a Argentina. E se você pensa que eles passavam perrengue, você se enganou muito, cara, porque logo na estreia eles bateram os argentinos por 3-2. No segundo jogo, eles enfrentariam uma seleção estreante daquela Copa e, digamos que o saco de pancadas, que era o Haiti. E eles fizeram 7-0 contra os haitianos. No último jogo, já classificado muito tranquilo, foram enfrentar a Itália sem muito compromisso e bateram os italianos, venceram por 2-1, tirando os atuais vice-campeões daquela época. Eles tinham sido vice em 1970 para o Brasil, tirando eles na primeira fase, rumando assim a segunda fase da Copa do Mundo de 74, que também era disputada em um modelo completamente diferente do que a gente conhece. Depois da primeira fase, você iria para mais uma fase de grupo. E lá eles enfrentariam a Alemanha Ocidental, a Suécia e a Iugoslávia. A gente pode não saber muito bem como eram essas seleções na época, mas eu te garanto, eram fortes seleções. A Alemanha Ocidental a gente não precisa nem falar nada, né? A Alemanha ganha essa Copa do Mundo. A Suécia e a Iugoslávia na época tinham seleções muito fortes. Imagina hoje aí você ver a Iugoslávia aí com jogadores da Sérvia, da Croácia, da Bósnia, todo mundo junto. Pois é, seria um país extremamente tradicional no futebol até hoje. Mas a Polônia se saiu bem até nesse grupo. Contudo, pelo regulamento, o primeiro colocado iria para a final e o segundo colocado iria disputar o segundo e quarto. A Polônia foi para o último jogo contra a Alemanha Ocidental, tentando buscar a vaga na final, mas foi derrotado pelos alemães e foi disputar terceiro e quarto contra ninguém mais, ninguém menos do que a seleção brasileira, que tinha sido seu algoz lá em 1938. E lá, na disputa de terceiro e quarto, a seleção comandada por Lato, que é um jogador lendário polonês, bateu a seleção brasileira, se vingou da seleção brasileira por 1-0. E assim, eles ficaram com o terceiro lugar da Copa do Mundo de 1974. E o destaque para essa Copa é que o Lato foi o artilheiro com 7 gols. E a Polônia se classifica novamente para a Copa em 1978, a segunda Copa consecutiva, né, da Polônia. E eles vão bem na primeira fase de grupos, eles conseguem se classificar em primeiro em um grupo com a Alemanha Ocidental, Tunísia e México. Quem passou em segundo foi a Alemanha Ocidental. Porém, na segunda fase de grupos, eles não conseguem se classificar. Eles caíram em um grupo com Argentina, Brasil e Peru e acabaram ficando em terceiro lugar. E aí se despediram da Copa de 78. Em 1982, a Polônia mais uma vez estava classificada para a Copa do Mundo. E dessa vez ela caiu em um grupo com mais uma pedreira, que era a Itália. Contudo, ela não tomou conhecimento, passou em primeiro, deixou os italianos em segundo, eliminando Camarões e Peru, rumando assim para a segunda fase, que mais uma vez seria disputada em grupos.
Contudo, tinha uma mudança aí no regulamento. Em vez de 4 seleções, agora teríamos 3. E ela jogaria contra a Bélgica e a União Soviética. E a Polônia, mais uma vez, não decepcionou. Bateu a Bélgica por 3-0. Nesse jogo, o Boniek, que também é outro jogador lendário da Polônia, marcou 3 gols. E o jogo contra a União Soviética terminou empatado por 0-0. Dessa forma, a Polônia ficou em primeiro no grupo por conta do saldo de gols, já que a União Soviética bateu a Bélgica por apenas 1-0. Na semifinal, então, ela encontraria ali, de novo, a Itália. Era uma semifinal ali totalmente europeia, porque do outro lado você tinha a França contra a Alemanha e a Polônia jogando contra a Itália. Dessa vez, os poloneses não se saíram bem como se saíram na primeira fase e perderam para os italianos que tinham eliminado o Brasil, né, na fase de grupos, ali na segunda fase de grupos. Assim, eles foram mais uma vez para a disputa de terceiro e quarto lugar contra a França, que tinha sido espantosamente eliminada pela Alemanha, depois estava vencendo o jogo por 3-1, sofreu um empate e foi eliminada nos pênaltis. E a Polônia jogou contra os franceses e bateu os franceses ali na disputa de terceiro e quarto por 3-2 e ficaram mais uma vez com a terceira colocação da Copa do Mundo, dessa vez com o Lato e o Boniek já jogando juntos ali, que são 2 dos principais jogadores de toda a história da Polônia. Tem mais um que a gente vai falar mais pra frente aí nesse vídeo. E eles se classificam novamente para a Copa em 1986, só que aí já tinham mudado o sistema de classificação. Agora os 3 melhores de cada grupo iriam para a próxima fase, que seria o mata-mata. E a Polônia se beneficiou dessa mudança. Ela ficou em terceiro no grupo e foi para as oitavas de final, só que ela foi enfrentar a temida seleção brasileira de 1986. E aí não teve jeito não, a gente bateu 4-0 neles e eles foram embora mais cedo para casa. E como curiosidade, essa foi a última Copa que o lendário jogador polonês, o Lato, disputou pela seleção. A Polônia só volta a disputar a Copa em 2002, em 2006 e depois só em 2018, mas em todas essas ela foi eliminada na fase de grupos. Falando agora um pouco de Eurocopa, a gente vai falar das competições continentais e outras competições que a Polônia disputou em sua história. Para começar pela Eurocopa, a Eurocopa é disputada desde 1960, mas a Polônia só foi disputar a primeira de toda a sua história em 2008, onde ela foi sede da competição, por sinal, junto com a Ucrânia. E dentre todas essas participações, né, desde 2018 ela se classifica constantemente para a competição, a melhor campanha foi a de 2016, onde eles conseguiram passar na fase de grupos, foram até as quartas de final, eliminando a Suíça nas oitavas nos pênaltis, mas sucumbiram diante de Portugal também nos pênaltis, onde ela já era comandada ali pelo terceiro jogador lendário que nós temos para falar da Polônia, pelo Robert Lewandowski, que fez 3 gols aí nessa competição. Outra grande campanha e muito significativa da Polônia ali no futebol foi em 1972, onde ela conquistou o ouro olímpico. Se você prestar bem atenção no que a gente falou das Copas, né, a gente pode dizer que essa foi a geração de ouro da Polônia. Ela era comandada já pelo Lato e conseguiu aí um resultado expressivo nas Olimpíadas. Ela também conquistou uma prata em 76, então você vê aí que foi o melhor momento da Polônia em toda a sua história no futebol. E falando agora sobre destaques históricos da seleção polonesa, nós vamos destacar o Lato. Sim, ele mesmo, porque a gente já está falando há minutos aqui lá dele. Ele foi um cara muito importante e acho que podemos dizer que é o maior jogador da Polônia. Ele participou dessa geração de ouro, como o Felipe falou agora mais cedo, levou a seleção ao ouro olímpico e depois à prata olímpica. Tem 10 gols em Copas do Mundo no total, né? Foram 7 gols na Copa de 74, se tornando o artilheiro da edição, 2 gols na Copa de 78 e mais um na Copa de 82. E ele é o terceiro maior artilheiro da seleção polonesa. Outro grande destaque histórico da seleção polonesa é o Boniek, que era um outro também meio campo, atacante também, jogava ali nas duas. E ele não chegou a disputar as Olimpíadas de 72, nem a Copa de 74, porque ele é mais novo do que o Lato. Mas ele também fez parte de toda essa geração de ouro polonesa, sendo um jogador muito importante. Em 78 eles não obtiveram o resultado surpreendente de 74, mas em 82 o Boniek foi muito importante com 4 gols para o terceiro lugar que a Polônia conquistou na Copa. E falando agora de destaque atual, a gente pode falar do Robert Lewandowski, que muitos de vocês já devem conhecer. Ele também tem uma
importância muito grande para a seleção polonesa. Ele já foi eleito 2 vezes como melhor jogador do mundo pela FIFA, foi campeão da UEFA Champions League pelo Bayern de Munique, é um dos maiores artilheiros da UEFA Champions League. Ele está hoje no Barcelona, é o maior artilheiro da seleção polonesa com 76 gols em 136 jogos, realmente é uma média impressionante. E ele é o responsável direto pela classificação da seleção polonesa para a Eurocopa de 2016, quando ele marcou 13 gols nas eliminatórias, e também é o responsável direto pela classificação da seleção polonesa para a Copa do Mundo de 2018, quando ele marcou 16 gols nas eliminatórias. Agora eu vou passar um apanhado geral aí dos feitos da Polônia no futebol. Em Copa do Mundo foram 8 participações, a primeira em 1938, e o melhor resultado foi terceiro lugar 2 vezes, em 1974 e 1982. Na Eurocopa foram 4 participações, a primeira apenas em 2008, quando foi sede da competição. E o melhor resultado são quartas de final em 2016. Nos Jogos Olímpicos ele tem 3 grandes participações: o ouro em Munique em 1972, a prata em Montreal em 1976 e mais uma prata em Barcelona em 1992. Então, rapaziada, por hoje é só. Espero que vocês tenham curtido aí o nosso vídeo sobre a Polônia. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam. Se vocês acham que o Lato é maior que o Lewandowski, também compartilhe o nosso vídeo, se inscreve. Segue a gente nas nossas redes sociais, lá no Instagram, no Twitter e no TikTok, que os links vão estar aqui embaixo. E também lá na roxinha, @canal Gold Sports, beleza? Tamo junto e até o próximo álbum da Copa. Valeu, galera. Abraço.